Olá, boa tarde. Bem-vindos ao 42º episódio de Emoções em Podcast. E hoje o tema é técnicas de gestão de emoções rumo à saúde mental e ao bem-estar. E hoje, aqui as emoções em podcast são realmente dirigidas por mim. Eu trabalho a área da gestão de emoções sensivelmente desde 2003. Inicialmente dediquei-me ao desenvolvimento das competências emocionais em crianças e jovens. Depois, passado um tempo, comecei a trabalhar esta área da gestão de emoções com adultos. E é onde eu estou. Normalmente agora é mais com adultos, a passar estas técnicas de gestão de emoções, exatamente rumo à saúde mental e ao bem-estar. Então, neste momento eu trabalho com um vasto número de pessoas, né, quer ligadas à área da educação, à área da saúde, à área do direito, à área dos recursos humanos, aos diretores. Trabalho em contexto universitário, trabalho em contexto empresarial, também tenho os meus projetos particulares. Realmente é a minha área de eleição, é mesmo a gestão de emoções, não é? Cá temos, eu normalmente utilizo muito estes dois objetos para representar a parte da razão e a parte da emoção, e porque é que é tão importante gerirmos as nossas emoções. É realmente importante gerir as nossas emoções exatamente para não nos deixarmos dominar por elas, não é? É muito importante nós sabermos sentir emoções. A vida sem emoções não tem graça nenhuma, como eu costumo dizer muitas vezes, mas o que é certo é que quando as emoções nos controlam, a nossa vida, acabamos por perder qualidade de vida. E então daí ser tão importante conseguirmos gerir as nossas emoções e quantas mais técnicas tivermos para conseguir gerir estas nossas emoções, melhor nós vamos estar connosco próprios e também com os outros que estão à nossa volta. E o que é isto de gerir emoções? Não é só eu ter as técnicas necessárias para gerir, a cada vez que estou num estado de raiva, de ansiedade, de frustração, é também importante ter estas técnicas para gerir estes sentimentos de emoção, mas também não é só isso, não é só eu conseguir melhorar estes meus estados emocionais negativos, é também eu conseguir provocar os estados emocionais que eu desejo em mim, ou seja, eu até posso estar bem e quero ainda ficar melhor. Então eu posso provocar em mim as emoções que eu quero sentir. E isto vai permitir que eu consiga, ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, conseguir ter mais estratégias para me sentir melhor e para sentir este bem-estar. Este bem-estar, quer na área pessoal, quer na área profissional, porque ambos são importantes, não é? E agora, mais importante de tudo, também gostava de vos apresentar um modelo que eu própria criei no meu livro Gestão de Emoções, que eu considero que são as competências essenciais para trabalharmos a gestão de emoções. Eu lancei este livro, tem 45 exercícios práticos, e entretanto eu lancei este modelo. Quem consegue depois ver em vídeo consegue realmente ver o modelo. Quem estiver só a ouvir depois no Spotify também ouve, mas de qualquer forma, quem conseguir ver no YouTube assim também conhece este esquema. Este esquema são as 3 competências que eu considero fundamentais para aumentar a saúde mental, os níveis da saúde mental e o bem-estar. Então, o primeiro de todos é a consciência. Consciência é essa na área das emoções, na área dos pensamentos e na área dos comportamentos. Então é essencial que nós consigamos ter uma expansão de consciência para perceber melhor o motivo, as causas das nossas emoções, porque é que nós as sentimos, o que é que nos faz sentir estas emoções todas, o que é que está por trás delas. Em termos de pensamentos, que tipo de pensamentos é que eu tenho? Em termos de comportamentos, qual é que é o meu estilo de comunicação? Então é muito importante ganharmos primeiro tudo consciência de qual é que é o nosso ponto. Ficamos a ganhar um bocadinho de mais clareza sobre qual é o ponto em que nós estamos. Depois, a segunda técnica é, a segunda competência, aliás, é realmente a gestão de emoções. Não é suficiente nós ganharmos consciência em termos das nossas emoções
dos pensamentos e dos comportamentos, é também importante então também termos um conjunto de técnicas para as conseguirmos gerir, ok? Depois, a terceira competência de todas é a liderança pessoal. Então, não chega eu ter consciência sobre o que é que eu sinto, o que é que eu penso, o que é que eu faço, não chega eu ter um conjunto de técnicas que eu conheço na área da gestão de emoções, e quantas mais tiver, melhor vai ser para mim, para eu conseguir gerir melhor os meus estados emocionais, e depois então não chega a termos a teoria, temos acima de tudo de ir para a prática com a liderança pessoal, termos um plano de ação para irmos em frente, termos um plano de ação para realmente nos colocarmos em movimento. Então é fundamental. E então, de todas as técnicas que eu vou aqui partilhar convosco hoje, é muito importante terem em mente este triângulo. Primeiro de tudo, temos que ganhar consciência sobre o que é que estamos a sentir, quais é que são os nossos pensamentos, quais é que são os nossos comportamentos. A segunda, gestão de emoções, conhecermos uma quantidade de técnicas muito variada para gerirmos os nossos estados emocionais. E depois a terceira competência de todas, a liderança pessoal. Não chego a ter consciência, não chego a ter as técnicas, eu tenho de ter um plano de ação. A liderança pessoal é exatamente o que me vai dar o plano de ação. O que é que eu começo? O que é que eu tenho que fazer? Qual é que é a decisão que eu tenho que tomar na minha vida para as coisas começarem realmente a melhorar, para eu começar a ver estes estados emocionais a alterarem? Está claro? Então vamos então à primeira técnica que eu vos quero passar, que é o autoconhecimento do corpo. E porquê que é tão importante o autoconhecimento do corpo? Não sei se já ouviram falar que isto das emoções, não há emoções positivas nem negativas, elas são todas naturais, elas servem para dar uma informação ao nosso corpo de como é que o nosso corpo está a sentir algo dentro de si, e a partir do momento em que ela nos traz, entendam as emoções como mensageiras, as emoções trazem uma mensagem ao nosso corpo e nós, a partir do momento em que recebemos essa mensagem, ficamos a entender como é que o corpo se está a sentir. E então, a partir do momento em que ganhamos consciência sobre como é que o nosso corpo se está a sentir, é mais fácil de, ok, estou satisfeita com a minha vida que eu tenho hoje, ou não estou satisfeita com o que é que eu estou a sentir, o que é que eu poderei fazer para alterar esta forma como eu estou a sentir. E acontece muitas vezes as pessoas acabam por não dar o devido tempo a escutar o seu corpo. E é muito importante nós ouvirmos o nosso corpo, porque o nosso corpo dá-nos todos os sinais. O corpo dá todos os sinais que nós precisamos para depois podermos atuar. E às vezes o corpo vai começando a dar sinais de cansaço, de exaustão, e nós acabamos por não ligar. E continuamos a não ligar. Ou sentimentos de tristeza que fazem parte da vida, não é? Mas a questão é quando eles se prolongam durante muito tempo. Quando sentimentos que nos fazem mal se prolongam durante muito tempo, a partir do momento em que nos estão a prejudicar a nossa vida, nós temos que fazer algo. Então, primeiro de tudo, como primeira técnica, eu falaria mesmo sobre o autoconhecimento do corpo. Prestarmos mais atenção aos sinais que está a dar o nosso corpo. Depois, uma outra também em termos de consciência, porque começamos sempre com a consciência, é a identificação das crenças limitadoras. Nós temos uma quantidade de crenças limitadoras que nos foram incutidas, às vezes, ainda na infância, ou em casa, com a nossa família, ou na escola, ou com colegas, ou experiências que tivemos na área social com amigos, crenças que fazem com que comecemos a acreditar e a atuar como se aquilo fosse verdadeiro e começamos a sentir como se isso fosse verdadeiro, o que de facto não é. Eu tenho aqui uma imagem que é uma imagem que eu costumo utilizar muito em cursos de formação e até em ginásios de emoções, é isto, não é? Ele está preso, ele pode sair, mas se ele não acredita que pode sair, este elefante está preso. Ele se acreditasse que conseguia sair, se conseguia soltar, ele com certeza que se soltaria. Mas se ele não acredita que consegue, ele não mexe, ele não, nem sequer vai sair do lugar.
E a mesma coisa acontece com as nossas crenças. Se nós acreditamos que não vamos conseguir, não vamos sair do lugar, e todo o mundo pode acreditar, toda a gente pode acreditar muito nas nossas competências e que nós vamos ser capazes, mas o que é certo é que se nós não acreditarmos, nós não vamos conseguir. Então eu tenho aqui um conjunto de crenças só para refletir se por acaso se identifica com alguma delas, não é? É melhor passar despercebido. Tenho de provar que sou bom em tudo o que faço, o tempo todo. Não tenho sorte nenhuma. Quando nós dizemos e acreditamos que não temos sorte nenhuma, o mais provável é não termos mesmo sorte nenhuma, porque o nosso comportamento vai sempre estar de acordo com aquilo que a gente acredita. Por isso, é muito mais difícil ter sorte. Nada funciona na minha vida. Se a pessoa está com a crença que nada funciona na sua vida, todo o pensamento é negativo, que nada funciona, o tipo de comportamento vai de acordo com essa crença e muito possivelmente os resultados também vão ser negativos. Então, o primeiro de tudo e o mais importante de tudo é acreditarmos que vamos conseguir. E isto são tudo coisas que se trabalham também em terapia, não é? Nunca vou conseguir arranjar ninguém. Prefiro não dizer o que penso com o íntimo medo de ser rejeitado. Prefiro não ter de pedir ajuda. Não consigo dizer não, mesmo sabendo que me vou prejudicar. Aqui, em relação ao não saber dizer não ou não conseguir dizer não, aproveito para dizer que vou fazer uma masterclass no dia 1 e 2 de maio, que é online e gratuita, por isso, se quiserem inscrever, é só mandar-me uma mensagem que eu envio-lhe o link para também se poderem inscrever. Este facto da pessoa não conseguir dizer que não é muito limitador, exatamente porque a pessoa que não consegue dizer que não acaba sempre por priorizar o outro em vez de se priorizar a si própria, e então acaba por prejudicar a sua vida, não é? Eu costumo dizer que quem não consegue dizer não, não há coerência. A pessoa sente que precisa dizer não, pensa que precisa dizer não, mas depois não diz sim. E depois acaba por se arrepender porque devia ter dito não e não disse. Então não há coerência. Quanto maior for esta coerência entre aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa pensa e aquilo que a pessoa faz, melhor a pessoa vai andar, mais leve vai andar, mais em coerência vai andar. Para um adulto, esta é outra crença, é absolutamente necessário ter o carinho e a aprovação dos seus semelhantes, família e amigos. Então são pessoas que têm muita dificuldade em desacordar, têm muita dificuldade em entrar em conflitos, normalmente dizem sempre que sim, concordam, têm sempre a tendência de fugir a conflitos, têm sempre a tendência de concordar, a vontade de agradar os outros, mas em detrimento da sua própria vontade, só para ser gostado pelos outros, não é? Sou mesmo assim, um bocado medroso, é de família. Também existem este tipo de crenças da pessoa se identificar com uma determinada crença e culpar a família. É realmente verdade que o passado tem uma interferência grande no nosso presente, mas também é verdade que a partir do momento em que eu não estou assim tão satisfeita com aquilo que eu tenho no meu presente, é possível eu tomar decisões para eu fazer o meu futuro. E então vejam a importância de identificar, e cada um tem o seu conjunto de crenças, não é? E cada um tem que entender quais é que são as crenças que tem, que poderão estar a limitar a sua vida de alguma forma. Para depois utilizar uma técnica também, que é a técnica do DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Então, nós começamos a discutir estas crenças. Vou duvidar desta crença, existem muitas formas de discutir as crenças, vou criticar esta crença, vou determinar uma nova forma de pensar, vou começar a agir como se eu realmente acreditasse na outra crença. E nós, a partir do momento em que começamos a ganhar outros comportamentos e a ter outros comportamentos, muitas das vezes a energia começa a alterar, não é? Quando nós não acreditamos, mas depois vamos em frente mesmo sem acreditar, mas depois começamos a ter mais resultados, quando nós temos aquela crença de vou conseguir, até podemos não conseguir, mas pelo menos vamos com a crença que vamos conseguir. E o ir com a crença que vamos conseguir é meio caminho andado para realmente nos esforçarmos para conseguir. Se conseguimos sempre? Não, não conseguimos sempre. Mas o que é certo é que vamos em frente e se por acaso conseguirmos, espetacular, não é? A libertação de dopamina, a pessoa sente-se satisfeita, sente esse bem-estar. Se por acaso não conseguir, faz de outra forma e ganha essa energia para fazer de outra forma. Uma outra é identificar
que tipo de pensamentos a pessoa tem, não é? Ao longo do seu dia, o tipo de pensamentos que tem é um tipo de pensamentos que potencializa, que encoraja, ou por outro lado, é um tipo de pensamentos que está constantemente a deitar abaixo, está constantemente a dizer é melhor não ir por aí. A pessoa com quem a gente fala mais ao longo da nossa vida toda somos nós próprios. Então é importante perceber se a pessoa está a ser a sua melhor amiga ou se está a ser a sua maior inimiga, não é? Porque nós temos essa capacidade. Então, se nós podemos ter um discurso motivador, porque é que vamos ter um discurso que é um discurso mais derrotista, não é? O tipo de pensamento que nós temos interfere diretamente nos nossos sentimentos e interfere diretamente na nossa vibração. Por isso, se eu estou a notar que estou num dia um bocadinho mais em baixo, porque é que não faço uma atividade que me vai elevar um bocadinho a minha vibração energética? Vou fazer uma caminhada, vou fazer exercício, vou falar com uma amiga minha, vou falar com um amigo meu, vou ouvir uma música que eu gosto. Eu posso provocar emoções diferentes daquelas que eu estou a sentir, fazendo atividades que me vão também provocar essas emoções. É o bom de trabalhar a gestão de emoções, é que eu consigo, de uma forma consciente, provocar as emoções que eu quero sentir. Boa. Detenção do pensamento. É exatamente quando eu percebo que eu estou a ter um determinado pensamento que é negativo, é um determinado pensamento que me faz mal e eu consigo conscientemente trocar esse pensamento para um outro pensamento. Então eu consigo deter e alterar e trocar. Identificação de bloqueadores que podem ser bloqueadores emocionais ou mentais também. Que tipo de bloqueadores podem ser estes? Podem ser bloqueadores emocionais e mentais como a ansiedade, podem ser bloqueadores como o perfeccionismo, que estão constantemente a atrasar os nossos resultados. Pode ser o bloqueador da procrastinação, estarmos constantemente a adiar coisas que a gente sabe que tem que fazer. Pode ser o bloqueador da pessoa sentir que tem que ter tudo sob controle, não ter muita facilidade em delegar tarefas. Pode ser o bloqueador da autossabotagem e que também nos impede de avançarmos. Pode ser o bloqueador do medo. Imagina aquelas pessoas que têm medo de falar em público, medo da exposição, medos, não é? Que podem ser bloqueadores, que a partir do momento em que nós conseguimos desbloquear, cada um destes bloqueadores é uma facilidade que a pessoa depois vai ter noutras áreas da sua vida. Por isso, é muito importante conhecer quais é que são os seus bloqueadores emocionais, mentais, para entender de onde é que eles vêm, quais é que são as causas desses bloqueadores, como é que se podem superar todos esses bloqueadores. Tudo isto é possível nós fazermos a partir do momento em que ganhamos consciência. Daí eu ter apresentado logo em início o meu triângulo das competências para aumentar a saúde mental e o bem-estar, que primeiro tudo é consciência. Então, ganhar consciência é o fundamental. Eu primeiro tenho que saber onde é que eu vou atuar para entender qual é que é a técnica que eu vou utilizar e como é que eu vou começar a fazer. Depois, um outro muito importante, a respiração. A respiração é uma técnica de gestão de emoções muito fácil de utilizar e não é aquela respiração que é feita de uma forma inconsciente, como nós fazemos todos os dias, não é? Todos os dias nós respiramos, se não respirássemos não sobrevivíamos, mas é uma respiração feita de uma forma consciente. O ser humano é o único ser capaz de ter controle sobre o seu processo respiratório. E a partir do momento em que ele consegue ter este controle, é fácil, basta eu estar ansiosa, estressada, preocupada. Eu começo a fazer 3 respirações profundas e podemos fazer respiração profunda, inspira profundamente, expira profundamente, inspira profundamente, expira profundamente. Basta eu fazer 3, 4, 5 respirações profundas para eu dar uma informação ao meu cérebro que eu estou a tentar acalmar.
o meu batimento cardíaco vai acalmar, vai diminuir, tudo vai dar informação ao meu cérebro, ao meu corpo, que eu estou a tentar ficar mais calmo. Então, eu, se quiser, posso fazer respirações conscientes de uma forma rápida, em 2 tempos, em 4 tempos. Existem várias técnicas para fazerem respirações e todas elas, se forem feitas de uma forma consciente, conseguem ter um efeito calmante e de uma forma muito rápida ao corpo. Se a pessoa estiver muito irritada, muito estressada e começa a fazer respirações profundas, automaticamente a pessoa vai se acalmar. Outra estratégia para gerir as emoções e, por exemplo, é ir fazer uma caminhada, é o exercício físico. Às vezes a pessoa está assim com uma energia um bocadinho mais em baixo, basta às vezes ir dar uma voltinha, ir dar uma caminhada, ir ao ginásio, o que seja, fazer uma atividade que realmente movimente o seu corpo e isto vai fazer com que a pessoa ganhe energia. Né? Em princípio, este ganhar de uma coisa é descansar, e também é muito bom descansar, e às vezes o acalmar. Se o corpo precisa de acalmar, é importante parar, mas às vezes, se nós queremos energizar, dar um bocadinho de mais energia ao nosso corpo, exercício físico, uma caminhada, é fantástico. Para acalmar, por exemplo, temos de ter o relaxamento. O relaxamento que pode ser feito de várias formas, né? Pode ser feito com o contacto com a natureza, pode ser feito, em vez de ser com o contacto da natureza, pode ser ouvir uma música, ir a um spa, pode ser de qualquer forma, a partir do momento em que nós temos que encontrar quais é que são as atividades que nos vão acalmar, relaxar, e para cada pessoa essas atividades são diferentes. A meditação, e quando falo da meditação, esta meditação não é aquela meditação só da pessoa. Há pessoas que pensam diretamente meditação é pernas cruzadas, um sítio assim muito relaxante, uma praia, tem que ter as condições ideais e normalmente associam a que a pessoa está sentada a fazer uma determinada posição de yoga, associam a meditação a isto e a meditação não é isto. Também é isto, mas não é só isto. Poderemos considerar meditação quando eu estou completamente focada só a ouvir os passarinhos e estou só a relaxar num determinado sítio, ou estou a apreciar uma flor, ou estou a apreciar uma determinada espécie de árvore, ou estou a caminhar, mas só estou mesmo naquele momento e no presente. Isto também é uma forma de meditar, é eu estar no presente. Pessoas, por exemplo, que fazem crochê, ainda agora terminei um curso numa universidade, uma das formandas fazia crochê. É uma forma de meditar. Pintar é uma forma de meditar. Determinados hobbies em que nós perdemos a noção do tempo e do espaço é uma forma de meditar. Porquê? Porque acalma o cérebro de tal forma que a pessoa já sai do tempo e do espaço em que está e consegue acalmar de tal forma que só está a viver o momento presente. Por isso, não pensem que meditação é só. Não é isso. Meditação é muito mais do que isso. Depois temos atividades geradoras de bem-estar, ou seja, quais é que são as atividades que faz no seu dia a dia que realmente provocam bem-estar. E para umas podem ser boxe, outros yoga, outros pilates, outros cantar, outros tocar um determinado instrumento. Quais é que são as atividades que faz que realmente provocam esse bem-estar? E a intenção aqui é fazê-las muitas vezes. Ou seja, não é fazer só uma vez por mês ou só uma vez por semana, não. A intenção é fazer várias vezes, exatamente para esta sensação de bem-estar estar sempre em cima. Não é fazer muito de vez em quando, é ir sempre fazendo, ok? O contacto com a natureza, que é fundamental, o contacto com a natureza tem um poder calmante natural no nosso corpo. E vou colocar aqui, vou só falar em mais duas, existiam bastantes mais para eu falar, mas entretanto o tempo vai terminando e normalmente aqui as emoções em podcast têm uma duração média de 30 minutos, mas vou falar aqui de uma que eu também acho muito interessante,
que é o gráfico do flow do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um autor, que ele combina neste gráfico do flow o nível de habilidade com o nível de desafio. É um gráfico assim em que da parte de baixo do gráfico mede o nível de habilidade que a pessoa tem e da parte vertical do gráfico mede o nível de desafio. Depois ele tem vários estados emocionais e é importante que cada um identifique no seu dia a dia quais é que são as atividades que são geradoras de ansiedade. O que é que lhe gera ansiedade ao longo do seu dia? Quanto mais clareza tiver sobre isto, melhor é para conseguirmos atuar de uma forma mais eficaz. Quais é que são as atividades que lhe geram preocupação do dia a dia? Quais é que são as atividades do seu dia a dia que geram apatia e tédio e relaxamento? Como este episódio fica gravado, depois pode voltar para trás para ir anotando tudo. E a sensação de controlo. Quais é que são as atividades do seu dia a dia que geram controlo? Ou seja, que tem a noção que controla, que faz bem, que não causa nenhuma ansiedade, nenhum stress, porque sabe que faz bem, sabe que é um assunto que domina. Quais é que são as que lhe dão uma sensação de alerta? Quais é que dão uma sensação em que a pessoa está em flow? Em flow é exatamente aquelas atividades em que a pessoa perde a noção do tempo e do espaço. Quais é que são as atividades em que entra em flow? Qual é que é a importância de nós entendermos quais é que são estas atividades que nos geram todos estes estados emocionais ao longo do nosso dia? Quanta mais facilidade nós tivermos a identificar o que nos gera cada um destes estados, melhor vai ser para conseguirmos gerir. Se eu entendo então que o que me gera stress ou o que me gera preocupação é isto, tenho que aumentar o meu nível de habilidade para conseguir lidar com isto. Porque às vezes a pessoa não consegue lidar com determinado desafio exatamente porque não tem as estratégias suficientes para lidar com esse desafio. Porque se calhar uma outra pessoa consegue lidar com esse desafio. Porquê? Porque tem outras estratégias que a pessoa não tem. Então qual é aqui o grande trunfo? É quando eu identifico o que é que me gera cada um destes estados, eu vou conseguir agir por forma a conseguir melhorar e sair desses estados para ir para outros. Outros, por exemplo, pode dar, por exemplo, bastante tédio a alguém, por exemplo, passar a ferro. Mas por outro lado, sente-se muito bem a ouvir música, porque não então fazer a combinação de duas atividades e assim consegue elevar este estado emocional. Fica a ideia. Uma última que eu quero também dizer, por exemplo, pode ser o sono. Até que ponto é que está satisfeito com a sua higiene do sono? Eu já tive aqui também uma live com uma médica especialista em medicina do sono. É muito importante a pessoa realmente ter aquelas horas de sono que são realmente fundamentais para a pessoa andar bem no dia seguinte. Quando a pessoa não dorme bem, acaba por não andar bem no dia seguinte, acaba por estar mais cansado, fica mais instintivo, não consegue gerir tão bem as suas emoções exatamente pelos níveis de cansaço em que está. A parte instintiva está a comandar, a parte da emoção comanda com mais facilidade do que a parte da razão. Então é muito importante esta gestão e também passa pelo sono, como passa por muitas outras estratégias, como a blindagem cerebral, a capacidade que nós temos de nos blindarmos, existem muitas técnicas para fazermos esta blindagem cerebral. Hoje deixo aqui estas sugestões de algumas técnicas, poderia falar de muitas mais, também o ajuste de mindset, também com muita coisa, somos nós que fazemos a nossa realidade mediante a interpretação que damos àquilo que nos acontece, ao que é que nós damos o nosso foco. Damos o nosso foco àquilo que controlamos ou àquilo que não controlamos, também faz parte do ajuste da mentalidade. Mas já passei aqui algumas técnicas que espero que vos sejam bastante úteis. Aproveito para dizer que no dia 1 e no dia 2 de maio, próxima quarta e quinta, eu vou fazer uma masterclass com o tema Aprenda a Dizer Não, exatamente porque sei que é uma crença limitadora que há muita gente que tem. Aproveito também para dizer que no dia 23 de maio vou iniciar um novo curso na área de gerir emoções rumo
ao bem-estar pessoal e profissional. Eu sou coordenadora do curso de especialização da Autónoma Academy, por isso o curso vai começar no dia 23 de maio e vai ser sempre às quintas-feiras, vai ser um curso de 25 horas e mais coisas. E também vou iniciar o ginásio de emoções, agora vou iniciar a próxima turma também no mês de maio, pois se alguém quiser saber mais informações também me pode perguntar o que é isto do ginásio de emoções. Muito bem, foi um gosto estar com vocês. Aproveito para dizer que no próximo episódio de Emoções em Podcast vou ter um convidado, vai ser o Bernardo Vasconcelos, com o tema liderança pessoal e o coaching. O coaching também é uma estratégia para conseguirmos gerir melhor as nossas emoções e para nos dar mais técnicas para irmos para o plano de ação, não é? Para irmos para o plano de ação e para a nossa liderança pessoal. Por isso, não percam, próxima segunda-feira às 20h30. Até lá.